A graça e a paz do Senhor Jesus, irmãos, palavra de vida chegando aqui para você. Eu sou a pastora Cláudia Breves Cardoso e compartilhe essa palavra, seja um missionário. A palavra de hoje é Jó 42, quando diz aqui a partir do versículo 7: Tendo o Senhor falado estas palavras a Jó, o Senhor disse também a Elifaz o temanita: A minha ira se acendeu contra ti e contra os teus dois amigos, porque não disseste de mim o que era reto como meu servo Jó. Tomai, pois, 7 novilhos, 7 carneiros, ide ao meu servo Jó, oferecei holocausto por vós, e o meu servo Jó orará por vós, porque dele aceitarei a intercessão, para que eu não vos trate segundo a vossa loucura, porque vós não disseste de mim o que era reto como meu servo Jó. Então foram Elifaz, Temanita, Bildade, Suíta, Zofal, Namatita, e fizeram como o Senhor lhe ordenara. E o Senhor aceitou a oração de Jó. Mudou o Senhor a sorte de Jó quando este orava pelos seus amigos, e o Senhor deu-lhe o dobro de tudo que antes possuíra. A palavra de vida de hoje fala sobre a oração que é aceita por Deus. Se nós analisarmos aqui a situação, sabemos que Jó foi um homem íntegro, justo, reto, andava com Deus, mas ele foi provado pelo Senhor. O Senhor permitiu uma grande provação na vida dele. Ele perdeu tudo que possuía, perdeu o filho, perdeu a saúde, e ali até a esposa dele falou para ele: abandona esse Deus e morre. Mas ele continuou ali firme com o Senhor. A oração que ela é aceita por Deus, em primeiro lugar, é a oração de um coração quebrantado. Um coração que se arrepende, que reconhece a soberania de Deus. Se você ler aqui no capítulo 42 de Jó, de 1 a 6, Jó fala assim no versículo 2: Bem sei que tudo pode, nenhum dos seus planos pode ser frustrado. E no versículo 3 ele fala no final aqui: Na verdade eu falei do que eu não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisa que eu não conhecia. E no versículo 5 de Jó 42 ele diz: Eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem, por isso eu me abomino, me arrependo no pó e na cinza. Ele então confessa a sua dependência de Deus, ele se arrepende, de tudo aquilo que ele possa ter falado que não agradou a Deus. Ele se coloca nas mãos do Senhor e ele diz: eu te servia, mas sem te conhecer, e agora eu passo a te conhecer. A partir dessa prova, a partir dessa luta que eu passei, eu passo a conhecer o Senhor e continuo crendo e continuo na certeza de que o Senhor é comigo. Então, um coração quebrantado diante do Senhor: eu me arrependo, Senhor. Ele diz: eu me abomino no pó e na cinza, porque aquele povo judeu, quando eles se quebrantavam, eles passavam cinza na cabeça, usavam roupa de saco, sentava no pó. Era um sinal de quebrantamento e humilhação. A oração que é aceita por Deus também é a oração de um coração que fala o que é reto. Fala o que é reto. Versículo 7, o Senhor fala com os amigos de Jó que não iria aceitar a oração dele. Falou: a minha ira se acendeu contra ti, contra seus dois amigos, o Senhor fala para Elifaz, porque não falaste de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Jó foi sincero com Deus, Jó colocou no seu coração ali a sinceridade. Então, realmente, a oração que é aceita por Deus é aquela oração de um coração sincero, que fala o que é reto. Ele faz, e os seus amigos julgaram a Jó, falaram: ele está em pecado. Muitas das vezes, quando um cristão passa uma prova, passa uma perda, passa uma enfermidade, muita gente fala: está em pecado. Mas, irmãos, muitas das vezes é provação de Deus na vida daquela pessoa. Então, ali os amigos começaram a julgá-lo, falar muita coisa contra ele que não era verdade, E ali eles começaram a falar muita coisa. E ali o Senhor falou: vocês falaram para Jó coisas que eu não mandei falar. Muitas das vezes tem pessoas que falam: Deus mandou falar, assim diz o Senhor, e Deus não falou. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso. E o Senhor disse para eles: vocês não falaram o que era reto. Então eu não vou aceitar a oração de vocês, Então, a oração que é aceita por Deus é daquela que é de um coração que fala o que é reto, o que é sincero diante do Senhor. Mesmo quando Jó falava: ai, Senhor, porque eu nasci, ai, Senhor, a dor está muito grande, Ele falava coisas do coração, sincera.
Ele não estava julgando ninguém como seus amigos estavam julgando a ele. A oração aceita por Deus, né? E ali o Senhor disse para aqueles homens: olha, vocês vão pegar novilhos, 7 carneiros, 7 novilhos, vão ir até Jó e vão oferecer a mim um sacrifício por vós, não é por ele. É por vós, para que vocês se arrependam. E o meu servo Jó vai orar por vós. E dele eu aceitarei a intercessão. Porque ele estava com o coração sincero. Para que eu não trate vocês conforme a loucura, a vossa loucura. Porque vocês não falaram de mim o que era reto, como o meu servo Jó. A oração que Deus aceita é de um coração sábio, né? Prudente, não é de um coração louco, não é de um coração de pessoas que falam o que nem reflete, nem pensa, nem ouve, né, o outro lado, vai julgando, vai falando. Então nós precisamos ter sabedoria, prudência, falar, pedir ao Senhor, né, a vontade dele, orar para que o Senhor possa fazer o melhor em cada situação. E ali o Senhor falando aqui com eles: para eu não tratar vocês conforme a vossa loucura. Eu vou ouvir e receber, aceitar a intercessão de Jó quando ele orar por vocês. E aí existe aqui, irmãos, uma bênção, né? Uma consequência da oração aceita por Deus. Quando Deus aceita uma oração, louvado seja Deus, o Senhor dá o dobro de tudo que antes possuía. O Senhor, a oração aceita por Deus, restitui tudo o que se perdeu. Olha o que diz o versículo 9 e 10. Então foram Elifaz, o temanita, Bildade, o suíta, Zofar, namatita, fizeram como o Senhor lhe ordenara. E o Senhor aceitou a oração de Jó. Amém? Mesmo Jó doente, mesmo Jó perdendo tudo, o Senhor aceitou a oração dele porque era de um coração quebrantado, sincero e sábio. E ali o Senhor trouxe uma consequência linda para ele, uma resposta linda. Versículo 10. Mudou o Senhor a sorte de Jó, quando este orava pelos seus amigos. E o Senhor deu-lhe o dobro de tudo que antes possuíra. Por quê, irmãos? Porque foi um coração perdoador, né? Um coração limpo. Ele não ficou com mágoa dos amigos que o julgaram na hora da sua dor. Ele orou, ele fez o que Deus mandou. Deus falou: Jó, ora pelos seus amigos. E ele orou por eles, para Deus não tratá-los com ira. Então foi um coração quebrantado, um coração sincero, um coração que falou o que é reto, um coração sábio, mas também um coração perdoador. Então ele conseguiu liberar a bênção para os seus amigos. E a sorte dele foi mudada enquanto ele orava. Enquanto ele orava por aqueles que falavam contra ele, ele recebeu o dobro de tudo que ele perdeu. Amém? Que o Senhor possa nos abençoar, que a nossa oração seja aceita por Deus, que o nosso coração seja quebrantado, sincero, reto, sábio, prudente e perdoador, para que a nossa oração chegue até o trono do Senhor e seja respondida. Amém? Que Deus abençoe, graça e paz.